Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando, em Goiás, 7 horas e 20 minutos. Então, manhã agradável, 19 graus. A madrugada foi bem mais fria. Chegou a 15 pela primeira vez. E bom, não sei se já deu pra ver a fumacinha, mas acho que tá menos de 19 graus. Enfim, vamos falar sobre o mundo. O mundo está bem mais quente do que isso. Bom, eu tenho mutuals iranianos em outras redes sociais, basicamente na Tóxica. E nota-se duas coisas. Primeira, não é evidentemente, não é um clima de comoção assim tão pungente como o que aconteceu durante a morte do Ayatollah Sayyid Rouhollah Khomeini. Não. Mas como é que eu descreveria? Os iranianos estão muito putos, mas muito putos. Muito putos. Contra quem? Claro, sempre contra o Estado ilegítimo, contra os Estados Unidos e tal. Mas basicamente eles estão muito putos contra o Azerbaijão. Certo? Eles estão muito putos contra o Azerbaijão. Sabe? É nítido isso. É nítido isso. A sensação de que o povo quer vingança. Responsabilizaram o Azerbaijão pelo que aconteceu. Costuma ser um povo muito gentil, até nas ofensas. Mas a gente sente que uma parte dessa gentileza deixou de valer quando se fala do Ilham Aliyev, que é o presidente, o dono lá do Azerbaijão. Então, o Irã quer guerra. O povo iraniano quer guerra. Eles não querem deixar barato o magnicídio. Ninguém considera a hipótese de atentado. Sabe? Ninguém. Hipótese, perdão, de acidente. Ninguém considera. No imaginário popular, o responsável por tudo, pela perda do presidente deles, que era muito popular de fato, foi o Aliyev, foi o Azerbaijão. Claro que nós explicamos isso na live ontem, com a participação ativa e efetiva da entidade dos Estados Unidos. Ok. Então o povo quer guerra, o povo está preparado e está desejando uma investigação, né, que justifique tal, mas que não seja muito demorada, seguido por uma declaração formal de guerra para eliminar os magnicidas. Então, essa é a situação. E aí entra a segunda questão. Os iranianos sempre foram um povo muito corajoso, não é um brasileiro da vida, essa bunda mole, não. Quer ver quando eles fizeram a Revolução Iraniana, em 1979, expulsaram as multinacionais, expulsaram o Shah Reza Pahlavi, romperam com o Ocidente, mandaram os Estados Unidos e o Reino Unido as favas, a merda, com todo respeito. Eles não tinham nada. Sabe, a República Islâmica do Irã não produzia pólvora em 1979. Ela não produzia pólvora. Então foi uma decisão muito difícil. Os ativos deles foram confiscados, estão confiscados até hoje nos Estados Unidos e tal. Começou as sanções que destruíram a economia iraniana, ato contínuo, como um ato de vingança. Os Estados Unidos começaram a guerra Irã-Iraque. A guerra Irã-Iraque foi mais uma das guerras de procuração. Ela durou 10 anos, entre 79 e 89. Foi responsável pela perda de 1 milhão de vidas no Irã. 1 milhão de vidas. E a população do país não era a que é hoje. Certo? Foi devastadora para a economia, para a sociedade. Foram 10 anos muito difíceis.
Em 89 o muro de Berlim cai. Em 91 a União Soviética deixa de existir. Os Estados Unidos, maior inimigo do Irã, emergem como hiperpotência. As sanções se aprofundam, teve o lance da derrubada do avião civil iraniano, sabe? Praticamente derrubaram por farra. Custou a vida de muita gente. E um caça estacionado no Catar simplesmente derrubou, cara, matando todo mundo. E aí é claro que o ódio cresceu, mas havia uma certa impotência. O Irã já tinha desenvolvido a engenharia, já tinha desenvolvido os passarinhos. Esse aqui a gente chama isso de curicaco. Já tinha desenvolvido a engenharia, uma indústria. Aí ele já conseguia fazer coisa melhor do que pólvora, claro, né? Já tinha como se defender. Até porque os 10 anos de guerra contra o Iraque criaram uma indústria de defesa relativamente sólida, preparada. Criou um povo preparado. Então, ok. Ao longo dos anos 2000, da década de 10, o Irã foi se aperfeiçoando. Ao mesmo passo que os Estados Unidos nitidamente declinaram. Entre as décadas de 2000 e a década de 10, ficou patente algo que foi o declínio relativo da entidade sionista. A maior economia do Oriente Médio, de repente se transforma em mais uma. Foi a época de ascensão dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, a economia turca avançou muito, a própria economia iraniana, né? No fim da década de 10, ela já tinha passado $1 trilhão em PIB. E aí, recentemente, muito recentemente, algumas coisas ficaram patentes para a sociedade iraniana. Que eles podiam. Como assim? O embate com a entidade ilegítima, né? A entidade legítima atacou a embaixada do Irã. Se lembra, né? 11 mortos. E o Irã devolveu com chumbo grosso. Tacou lá uns drones, avisou com 8 horas de antecedência. Lançamos os drones, vão atingir aí. E os drones eram claramente uma armadilha. A defesa aeronáutica da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos se somaram a tal defesa israelense, do homem de ferro e tudo mais. Mas só conseguiram deter os drones muito lentos, velocidade de carro, sabe, 130 km por hora. Velocidade de carro, de veículo. Esses eles até conseguiram deter. Mas os mísseis mesmo, nenhum deles foi detido. Destruíram 2 bases no deserto Negev. Fizeram danos devastadores. E o mais interessante, os russos aproveitaram a fumaça e arrasaram, reduziram a pó a estação de vigilância eletrônica de Jabal al-Sheikh. E aí os iranianos, acho que pela primeira vez, não se sentiram apenas capazes de se defender. Eles se sentiram muito fortes. Eles se sentiram capazes de atacar. E viram que toda aquela coisa, Israel é isso, Israel é aquilo, era propaganda. Já não era de nada. Já não aguentou. Sabe? Então assim, aquilo mudou muito a percepção do povo iraniano sobre o próprio poder. Coragem eles sempre tiveram. Agora, a capacidade militar era algo muito novo para eles. Porra, Israel é só isso? É só isso que eles dão conta de fazer? Ah, não. Então, assim... E aí, teve outro evento interessantíssimo, que aí, bom, isso não muda o fato de que Israel tem armas nucleares, blá, 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 né?
Mas aí o que é que acontece? Ato contínuo. Segundo o Pepe Escobar, como eu já disse muitas vezes, não temos motivo nenhum para acreditar que ele não estava dizendo a verdade. Pelo contrário, ninguém desmentiu, então fica o que ele disse. Um F-35 israelense decola de uma base ao norte de Nevatim para lançar um artefato nuclear, supostamente quase na estratosfera, em cima do Irã, para criar um pulso magnético. Que é uma bobagem, já explicamos que não é assim que a coisa funciona. Mas enfim, né? Era mais para intimidar mesmo, para falar por alto, nós temos armas nucleares. Só que os russos mal esperaram o F-35 israelense entrar em território jordaniano e simplesmente abateram a aeronave. Muito provavelmente com o R-37M. Simplesmente abateram a aeronave. Pá! E aí, cara, foi como se os russos disseram: nós estamos aqui. Usar armas nucleares não vão usar, não. Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. E aí, cara, quando você para pensar no Estado ilegítimo, não chega nem entre as 5 maiores, está longe de pertencer às 5 maiores economias do Oriente Médio, metade da economia dos Emirados Árabes Unidos. Hoje nem isso, né? Porque caiu 30% do PIB. Hoje é menor do que a do Iraque, menor que a dos Emirados Árabes Unidos, muito menor que a do Egito, muito menor que a do Irã, muitíssimo menor que a da Arábia Saudita e infinitamente menor do que a da Turquia. É uma economiazinha com as arminhas que não estão dando conta de vencer o Hamas. A verdade é essa. Os próprios habitantes, autoridades militares do Estado ilegítimo já admitiram isso. Eles não conseguem vencer o espanhol para nunca, né? A palavra em espanhol para nunca. Não estão dando conta, cara. Assim como os Estados Unidos não estão dando conta de vencer os Houthis. Houthi, cara, não vou nem falar em Iêmen. Não, Houthis é um grupo guerrilheiro de um país que passava fome até um ano atrás. Foi só a Arábia Saudita se afastar e deixar acontecer naturalmente que os caras estão derrotando a Dinamarca, a França, Reino Unido, Estados Unidos, sabe? Então, o poder deles através dos proxies ficou muito evidente. Mais do que isso, ontem 3 países europeus da OTAN reconheceram o Estado palestino. Noruega, Espanha e Irlanda. A Irlanda não faz parte da OTAN, mas reconheceram o Estado palestino. Quer dizer, aquele medinho de Israel, aquela propaganda, atacar como Estado, se defender como religião, posar de vítima, não funciona mais em parte nenhuma do mundo. Protestos se avolumam, as pessoas estão indignadas, quer dizer, eles perderam até uma guerra que eles sempre ganhavam, porque contavam sempre com a cumplicidade da imprensa, que é a guerra de propaganda. Até essa guerra, os habitantes do Estado ilegítimo perderam. Então, de repente, ficou mais ou menos nítido que, cara, é só isso. Disso aí nós não tem medo, não. Nós não tem medo de nada, muito menos disso aí. Isso aí a gente esmaga quando a gente quiser. É uma barata que voa. É isso. O Estado ilegítimo, sem a capacidade prática de usar armas nucleares, né? Que os russos abateram, com muita facilidade, inclusive, sem o poder econômico, sem o poder midiático, se tornou um estorvo, uma barata que voa. Só isso, se tornou uma barata que voa. E os iranianos, pelo contrário, ficaram cônscios que são uma das maiores economias do mundo, que estão derrotando a marinha dos Estados Unidos via Houthis, que não precisam temer as armas nucleares do Estado ilegítimo e que a defesa antiaérea deles é uma piada. Certo? A defesa antiaérea deles é uma piada. Então isso mudou totalmente a percepção da realidade dos nossos irmãos iranianos. E eu vou explicar daqui a pouco
consequência disso. Essa mudança de percepção é muito importante. E, bom, o que ela significa depende de qual país a gente está falando. Para o povo iraniano, significa, bom, não vamos tolerar mais determinado tipo de coisas, determinadas atitudes, determinados comportamentos nacionais, vamos dizer assim. O povo iraniano está nervoso e se sentindo empoderado. Então, é natural, embora não necessariamente desejável, que eles resolvam ir para o pau. Agora, o Estado ilegítimo, isso é uma notícia péssima. Para o Ocidente como um todo, eu acho que é isso que eu gostaria de discutir aqui no fim desse vídeo. O Ocidente, os Estados Unidos em particular, eles vivem de chantagem. O que é o Ocidente? Já explicamos, enquanto civilização eles roubam, pilham, sequestram, escravizam, sabe, se apropriam do que não é deles, assim que eles ficaram ricos. O capitalismo é isso, sabe, isso é interessantíssimo. O capitalismo é a cara do Ocidente. O que é o sistema capitalista? Capitalismo é você separar produtor e meio de produção. Para que você separa produtor de meio de produção? Para roubar o fruto do trabalho. É isso, essa é a ideia. Sabe, eu vejo muita gente falando merda na internet. Não sei o quê, agora todo mundo é capitalista, você tem que defender o capitalismo, Esses caras, eu vejo muito na rede social do lado, vejo muito deles passando vergonha. Eles confundem capitalismo com mercado. Eles acham que você tem lucro, que você tem salário. É capitalismo. Cara, não é capitalismo. O mercado e os teóricos do socialismo, Marx, o que é o capital? O capital é um livro de economia política sobre a mercadoria e sobre a produção. Isso que é o capital. Sabe, os caras que... isso é comunista. Cara, os caras... o Brasil virou Estado comunista, sei lá o quê? O comunismo não tem Estado. Os sujeitos, eles vão no... O TikTok é um ninho de burrice e misoginia, né? De verdade, se você tem um filho, até mais se ele é adolescente, a ideia é estreita, né? Não deixa ele ir pro TikTok, não, de verdade. TikTok é uma máquina de misoginia e de ódio a mulheres. TikTok é uma rede escrota. Eu estou evitando postar vídeo lá. Posto 3 por semana e olha lá. Porque aquilo é uma máquina escrota, é um ambiente tóxico, misógino e de gente burra. Mas o Insta não é melhor, não. O Insta não é melhor, não. Porque no Insta, muita gente lá, você está acostumado com os colegas de escritório, né? Eles se acham inteligentes. E você vê cada coisa, cara, cada burrice. Né? Cada burrice. E eu vejo um tal de advogado socialista. Cara, eu tenho dó dele. Porque o que ele tem que aguentar de comentário de gente estúpida é uma coisa impressionante. Mas o ponto aqui, que é o que a gente tem que debater, é que mercado não é sinônimo de capitalismo. O chinês deixou isso claro, o camarada Deng Xiaoping deixou isso claro. Não existe contradição entre a economia de mercado e o socialismo. Ponto. A economia de mercado antecede o socialismo, antecede o feudalismo, na verdade quase nega o feudalismo. O feudalismo era economia autossuficiente, antecede o escravismo, antecede o modo de produção antigo, antecede o modo de produção asiático. Então, o mercado, ele é... Assim que o homem fez a diferenciação produtiva, saiu do comunismo primitivo, o mercado foi criado. O mercado é uma instituição muito antiga, uma prática muito antiga, não tem nada a ver com o capitalismo. Certo? E aí, essa confusão conceitual, né, acaba levando as pessoas a fazer análises muito rasas. Sabe, a confusão conceitual é um problema. Eu percebi que algumas pessoas ficaram griladas, ficaram chateadas mesmo, por causa das críticas que eu faço ao Rogério.
Gente, deixa eu explicar aqui. O Rogério fala muita merda. O Rogério parte do pressuposto que a Armênia é Europa, que a Armênia tem um destino europeu, que o futuro da Armênia é na OTAN, para se livrar dos malvados russos, que a Armênia vai fazer parte da União Europeia. A gente não vai. A União é europeia, a Armênia é Ásia. Ah, joga na UEFA. Foda-se. O Estado ilegítimo também joga, e é a Ásia. Não significa nada, não. A Armênia, enfim, isso na cabeça, a Armênia é Ásia. A Armênia nunca vai ser aceita na União Europeia, ela é muito pobre. Sabe, nunca vai ser aceita na OTAN, ela não serve para nada, não tem nem saída para o mar. Então, nossa senhora, eu grilo com o Rogério por causa disso. Sabe, a análise dele é enviesada, é oca, é rasa, é historicamente imprecisa, é geograficamente equivocada. Então, é isso, cara, não tem nada contra o Rogério, imagino que ele seja um ótimo ser humano, mas a análise dele é muito fraca, sabe, é muito fraca, e aquele negócio de fontes secretas que só ele tem, nossa, seu socorro. Então, e as pessoas às vezes grilam comigo, mas o que eu vou fazer? De verdade, o que eu vou fazer? Vou passar pano, vou ignorar? Não dá, gente, de verdade não dá. Eu acho que se você expôs a sua opinião na internet, e eu estou fazendo isso, não estou? Estou expondo aqui. Você está sujeito a críticas. Não dá para ficar incensando. Eu incenso o Martianov. Mas olha o currículo do Martianov. Olha os textos do Martianov. Olha o trabalho do Martianov há décadas. Coisa que ele previa 15 anos atrás estão acontecendo. Certo? O mundo está sendo exatamente o que ele vem descrevendo há anos. O Dmitry Orlov, cara, o Dmitry Orlov falava dessas questões do Oriente Médio e da Ucrânia em 2010. Certo? Como é que eu não vou respeitar uns caras desses? Agora, esse sujeito que muda igual biruta de aeroporto, que inventa coisa do famoso data cooker, não dá. Perfeito? Por que eu falo isso? Porque o Estado ilegítimo, eu acho que no fundo eles compreenderam que a era deles já era, como eu disse. O Ocidente vive da chantagem. Chantagem. Eles perderam o poder militar, perderam o poder econômico, né? A arma deles agora é sanção. Mas as sanções com a desdolarização, com a iniciativa Cinturão Estrada, com a questão do guarda-chuva africano, que nós vamos discutir em live amanhã, a capacidade econômica deles está declinando num nível absurdo. Os Estados Unidos devem 35 trilhões de dólares só ao governo federal, 100 trilhões de dólares é a dívida total do país. O país está quebrado, sabe? Do ponto de vista militar, eles são patéticos. Estão apanhando da Rússia na Ucrânia. E o Estado ilegítimo passou por duas humilhações terríveis, que foi o ataque orquestrado e vergonhoso infligido a eles pelo Irã, porque o Irã fez o quê? O Irã falou, vamos atacar daqui tantas horas. E vai ser assim, que avisou, e mesmo assim eles não conseguiram deter os mísseis, certo? Mesmo assim eles não conseguiram deter os mísseis. Conseguiram deter os drones, que andam em velocidade de fusca. E depois, quando eles tentaram as armas nucleares, a Rússia derrubou eles em cima da Jordânia. Eles perderam o poder militar, perderam o poder econômico, perderam o poder midiático. E eles não estão sabendo lidar com isso. E vão sofrer muito por causa disso. Por isso é importante entender